a demora. Eu achei melhor aqui no YouTube porque, assim, é uma forma de eu falar com todo mundo e não ter que ficar toda hora relembrando esse assunto no Stories, que é um assunto que não é fácil, né, falar, e ainda mais com a proporção toda que tomou. Eu queria falar que esse vídeo é um vídeo muito difícil, então que vocês tenham um pouco de paciência, que não é fácil falar disso e, enfim. Eu tive um relacionamento com o Japa 2 anos atrás e ele era uma pessoa muito tranquila e eu comecei a ver que ele tinha depressão, tinha uns históricos. Ele ficava muito triste e era muito difícil conviver com isso, porque eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito pra cima, e ver que ele todo dia tinha sintomas de que ele piorava mais, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer as coisas. Foi uma época começou a ser uma época muito difícil pra mim, porque quando você tá perto de uma pessoa e tem um relacionamento, você quer ajudar aquela pessoa, você quer motivar aquela pessoa, e você fica triste quando a pessoa não tá bem. Então, esses foram os primeiros episódios assim que eu vi que não tava tudo bem com ele. E quando isso passou, teve um dia que eu tava em casa, ele começou a andar pra um lado pro outro, pra um lado pro outro, surtou e começou a bater a cabeça na parede. E eu vi que daí não era, sei lá, que não era uma coisa normal dele. Porque eu fiquei muito assustada, porque eu fiquei vendo aquilo e eu me questionei muitas vezes, meu Deus, será que tá acontecendo alguma coisa? Será que eu não sou suficiente? Será que ele tá assim por mim? Será que, sei lá, eu me questionei muito, eu me perguntei muitas coisas, até que passou uma semana desse ocorrido. Eu até gravei essas cenas, porque eu queria chegar para um psiquiatra, mostrar o vídeo e falar assim, olha aqui o que aconteceu, me dá uma luz do que é, né, para dar um tratamento preciso pro que ele tinha, e sei lá, pra crise psicótica, eu não sei exatamente o que é. E aí passou uma semana, ele teve esse surto, que ele tava em casa, do nada ele recebeu alguma notícia no celular dele, alguma coisa aconteceu, e ele se transformou, ele virou uma pessoa totalmente diferente. Ele começou a quebrar as coisas e eu comecei a ficar muito assustada. E inclusive eu tava no celular com a minha avó nessa hora, e a minha avó só falava, Bianca, acalma ele, né, pra poder entender o que tava acontecendo, porque não é normal uma pessoa quebrar uma casa, não é normal uma pessoa, tipo, fazer essas coisas. E aí minha avó falava pra mim, acalma ele e tudo mais. E quando eu vi que ele poderia fazer alguma coisa com a vida dele, tipo, ou se jogar, ou fazer alguma coisa, eu comecei a ficar muito assustada com tudo que tinha acontecido e segurar ele, e ele começou a me segurar pelo braço. Não, Bianca, deixa eu fazer o que eu quiser. Começou a me segurar pelo braço. E essa é a foto que saiu, que tem as marcas da mão dele no meu braço, que realmente me machucou. Homem é mais forte que mulher, e me machucou. E é pior porque me machuca muito mais psicologicamente do que fisicamente. Fisicamente eu nem senti, porque quando você tá vendo aquela cena, quando você tá vivendo aquele momento, você começa a se questionar muitas coisas e se diminuir e achar que, sei lá, e vendo o que ele falava, as coisas que ele falava nesse momento de surto, mexeram muito comigo, mexeram muito com a minha cabeça. Inclusive, desencadeou de novo a minha síndrome do pânico, porque eu comecei a imaginar que, sei lá, começou a me dar um pânico do que poderia acontecer, porque eu pensei, pô, ele poderia se jogar da janela e a culpa ia ser minha, e eu não queria levar essa culpa pra mim. Então eu tive a minha posição de tentar ajudar e tentar acalmar do que estava acontecendo. E por isso eu gravei um vídeo chorando muito, porque eu tava muito mal. É óbvio, você tá vivendo um momento assim, o que você vai imaginar? Você vai, tipo, pensar mil coisas. E eu tava totalmente perdida, eu tava totalmente sem chão. Eu só tinha eu ali, nesse momento. E eu comecei a chorar muito e eu via tudo que ele falava pra mim. Só que no fundo eu sabia que ele não tava falando aquilo ali pra me machucar, ou ele tava falando aquilo ali uma forma de tirar a dor dele. E foi muito errado o que ele fez. E eu sei, eu não, sabe, eu não passei por cima disso. O que eu fiz? Eu cheguei pra minha família, cheguei pra família dele, expliquei tudo o que tinha acontecido. Inclusive, foram os parentes dele lá em casa buscar ele, levar ele pra um hospital pra tomar calmante, porque ele tava totalmente fora de si. E ninguém tava acreditando no que tava acontecendo. Ninguém tinha a noção de que ele poderia fazer isso. E o negócio foi tão absurdo que hoje eu vejo os vídeos foi um gatilho pra mim, que durante muito tempo eu tentei não ver esses vídeos, eu tentei não ver tudo que eu tinha, porque eu sabia que eu ia sofrer, eu sabia que isso ia ser uma coisa que ia me deixar mal de novo, como me deixou. E ter sido forte nesse momento pra mim foi muito difícil, porque ver uma pessoa que você gosta numa situação tão ruim e que te faz muito mal é muito triste, assim.
E depois disso eu procurei terapia, ele procurou terapia também, porque eu acho que a humildade está em você olhar a situação, saber que você errou, saber que foi um momento que talvez você não se enxergue, mas você buscar uma melhora, uma ajuda, qualquer coisa. E foi o que eu fiz também pra mim, porque eu sabia que isso no fundo tinha me tomado um trauma muito grande dentro de mim, além de tudo que eu já passei, assim, que quem me acompanha sabe. Então foram coisas que mexeram muito com a minha cabeça e me fizeram às vezes até duvidar, sabe, da minha fé, da minha esperança, porque eu aconteceu uma coisa muito estranha na minha cabeça. Eu comecei a não entender o que estava acontecendo, assim, de tudo. Eu não comecei a não ter força para trabalhar, não ter forças para fazer nada. E pode ter sido um gatilho mesmo, isso que aconteceu. Que talvez não tenha sido só culpa dele, ou porque ele, lógico, ele quebrou a casa, isso é muito sério, e não aceitem isso, gente. Não aceitem um cara quebrar a casa de vocês, e procurem também tentar ajudar, levar a pessoa num terapeuta ou uma ajuda médica, porque às vezes, quando nesse ponto, foi a única coisa que me ajudou também, foi a única coisa que ajudou ele, e dele ter apertado a minha mão, o meu braço também, e tudo, me desencadeou uma coisa muito ruim, e eu vim me tratando durante esse tempo, que foi o episódio dele quebrando a casa e da TV quebrada também, que muita gente me questionou, eu até cheguei a postar no Stories um dia, mas eu não queria que isso se tornasse público, porque era uma coisa que eu já vinha tratando, era uma coisa que também ele também vinha tratando, porque eu sei que tanto fez mal pra mim quanto fez mal pra ele tudo isso. E é muito difícil hoje estar me posicionando de uma coisa que é tão foda pra mim, é tão difícil falar disso, de verdade, porque é a minha vida, né? A minha vida é um vídeo muito forte que eu vejo e me desencadeia muita coisa, e eu sei que muita gente também que um dia passou por um relacionamento agressivo, ou realmente os caras eram, graças a Deus não foi o meu caso, mas tem muita gente que tá me assistindo e que eu tenho certeza que apanha ou que sofre algum tipo de agressão, principalmente psicológica, porque a pior agressão do mundo é você ser agredida psicologicamente, verbalmente, e isso fica na sua alma por muito tempo. E eu entendo a dor de todo mundo e não aceitem isso, não aceitem passar por qualquer tipo de violência. Não, as pessoas, a pessoa que faz isso não vai mudar, não tem justificativa. Se um cara fez isso com você, saia desse relacionamento e não fique achando que a pessoa amanhã vai ter uma chance de mudar. Eu acho que as pessoas mudam e evoluem na vida, mas num relacionamento assim, só vai te levar a um lugar muito fundo, muito profundo. E graças a Deus, o meu caso foi, realmente, ele teve um problema psicológico que me desencadeou o meu problema psicológico também. Eu comecei a ficar em depressão quando eu desativei minhas redes sociais. Eu não tinha esperança nenhuma de que nada ia dar certo pra mim. Eu não tinha mais, parece que não tinha mais luz na minha vida. E inclusive, um dia, quando eu tava na minha casa, eu liguei pra Sara, que era a única pessoa que eu falava ainda, e eu falei, eu não consigo mais, eu não tenho mais vontade de viver, porque, não por isso, mas pelo que tudo isso, até ver uma pessoa que eu gostava passando por tanta coisa psicológica, porque você pode até ter a doença física, sei lá, mas quando você tem uma coisa psicológica é muito mais doloroso, eu acho. E quando eu liguei pra ela, eu falei assim, amiga, eu não aguento mais, eu não consigo mais, eu não quero mais, eu desacreditei da vida. E por isso eu desativei as minhas redes sociais na época, porque eu sofria muito em ver uma pessoa que eu gosto sofrendo. Eu também sofria muito pelo que eu passei, eu me sentia uma fracassada, porque eu não conseguia sair do quarto e eu fiquei muito tempo na minha casa, e a Sara é até prova disso, que eu até tentava ficar bem e parece que sempre vinha uma coisa e me deixava muito mal. Às vezes um comentário ruim que faziam de mim me deixava, tipo, desacreditando que eu era uma pessoa capaz e tudo mais. Então eu imagino que quem sofre com esse tipo de violência e esse tipo de coisa, assim, que eu fiquei sabendo muitas histórias decorrente da minha história, que foi muito deturpada também. Falaram que eu fui estuprada, eu jamais aconteceu nada sexual, nada, nunca teve isso.
Falaram também que eu tinha sido agredida, espancada. Eu nunca aceitaria isso, porque eu cresci numa família com muito amor. Eu cresci com meu avô batalhando muito pra sustentar todo mundo da minha casa. Os meus primos, o meu pai, todo mundo. Então eu jamais aceitaria até ter essa situação, passar por essa situação da minha família olhar pra mim e falar, olha o que a Bianca tá passando. E todo momento a minha família ficou ciente de tudo que estava acontecendo. Inclusive do começo da minha depressão, né, que eu tive e que eu fiz terapia pra melhorar, e a terapia é uma coisa constante, eu até acho que todo mundo tem que fazer. E é muito difícil, assim, lidar com tudo que as pessoas falam, que é muito forte, é muito pesado, e às vezes magoa a gente, porque a gente tem alma, a gente tem coração, e quando eu li que eu fui estuprada, essas coisas me desencadearam uma coisa muito ruim, porque isso tomou uma proporção muito grande, mas eu fico muito feliz porque eu fui muito amada, eu fui muito abraçada, e isso me confortou muito em tudo que eu tava sentindo. Eu não me senti sozinha, mas não só nesse aspecto, eu não me senti sozinha como um ser humano, que as pessoas, a gente às vezes se sente muito abandonada, acha que não tem mais ninguém, e foi o que aconteceu comigo, que eu me afastei de todo mundo por coisas que aconteciam na minha cabeça, decorrente de tudo também, da minha vida, do que tinha acontecido, e eu não tinha mais ninguém pra contar, e eu me isolei, e se isolar é a pior forma. Se você tá passando por qualquer tipo de problema, nem só violência, nem só um relacionamento, procure alguém pra te ajudar também. Isso é importante estar falando aqui, porque de uma coisa desencadeiam várias outras, e é um gatilho pra muitas outras coisas. E eu fico muito feliz que as mulheres hoje estão se unindo pra confortar as outras, pra ajudar as outras. E eu não acho que o que ele fez foi certo, em nenhum momento eu apoiei o que ele fez, ou bati palma pra isso, ou fui conivente com isso. Eu tomei as medidas que eu tinha que ter tomado, conversei com a minha família, conversei com a dele, porque a gente tem a família próxima, e eu jamais também aceitaria fazer isso com a minha irmã ou com as minhas duas irmãs. E eu cresci numa casa que a minha avó é o pilar de tudo. A minha avó, ela é tudo que a gente tem, tanto para as mulheres quanto para os homens. Então, aceitar algum tipo de violência ou alguma coisa assim, que eu sei que tem muita gente que passa, eu jamais aceitaria. Eu não seria conivente com isso, jamais. Nem a minha família deixaria eu passar também por, sei lá, qualquer coisa que as pessoas aumentaram tanto que foi. Não é certo o que ele fez, não foi certo. Ele foi humilde pra pelo menos buscar uma ajuda e saber que ele não estava bem de cabeça, que ele estava fazendo mal pra uma pessoa que estava com ele. E ele tem total consciência disso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser justa. Eu não gosto também de chegar aqui e pagar de vítima, de falar que, ai meu Deus, aconteceu tudo isso. Não, eu queria que vocês soubessem da história inteira, pra você aí julgar o que você acha certo ou o que você não acha. Tipo, eu não acho certo, beleza. É o seu direito, eu também não acho certo. Então, mas pela verdade, sabe? Porque é muito fácil você apontar o dedo pra outras pessoas, como eu fui apontado o dedo pra mim a vida inteira, de que eu, sei lá, era uma pessoa vulgar e uma pessoa... Mas é o meu jeito, e as pessoas nunca souberam aceitar isso também. Então é você se colocar também no lugar da outra pessoa, como vocês se colocaram no meu, e entenderem a dor. Isso é muito legal, isso é muito bom, saber que tem muita gente que apoia, sabe, a dor de outras pessoas. Isso isso é impagável, porque o conforto que vocês me deram com tudo que eu tô passando, além disso, ainda tá acontecendo uma coisa na minha família, que é com uma pessoa que eu amo muito, e isso me desestabilizou completamente. Então ter muita gente que me apoiou e me deu amor era tudo que eu precisava, e às vezes é tudo que as pessoas precisam, um pouco de amor, um pouco de compaixão, sabe, da gente se colocar no lugar do outro e dar um pouco de carinho ao invés de apontar o dedo e falar, você tá feia, você tá gorda, você tá isso, porque as pessoas, elas são muito assim. E o que eu vivi foi realmente isso. Foram surtos que me fizeram muito mal pra ele também, pra minha família, pra dele, pra todo mundo. Lógico que todo mundo vendo a dor de uma pessoa, ninguém vai falar, ai que lindo. Não, as pessoas vão tentar ajudar você de alguma forma. Foi isso que tentaram fazer comigo e com ele, né, decorrente de tudo. Eu jamais aceitaria isso, gente. Eu jamais seria conivente. E não seja conivente com isso. Você tá passando por um problema, fale com as pessoas próximas, busque ajuda, denuncie também. Porque tem muito cara que merece pagar pelo que faz, porque não é certo. Então eu queria que vocês soubessem da história inteira, totalmente, e evitar qualquer tipo
sei lá, de gatilho de novo, pra que isso volte, entendeu? Pra que isso volte na minha cabeça, volte na cabeça de outras pessoas que passaram por isso. E que a gente só se una mais pra acabar com isso, pra acabar com a violência que hoje tá muito, no Brasil tá muito recorrente. A gente vê vários casos de pessoas que são agredidas e que passam por isso, e é muito doloroso ver isso. Isso é um saco, né? Ver que uma mulher passa por isso, e não é fácil, gente. Não é fácil. Eu vi muitas histórias, até pra mim não foi fácil passar por um problema de uma pessoa psicológica. Eu imagino uma pessoa que passa isso todos os dias. Isso é muito difícil. Então, não continue, não seja conivente com isso. Não tenha medo também. Se junte com pessoas que vão te dar amor e que vão te ajudar também a sair dessa. E eu tô muito emotiva também, porque tudo que tá acontecendo, e eu nem queria estar chorando nesse vídeo, mas eu acho importante passar a minha verdade pra vocês, e eu espero que conforte muita gente que se preocupou comigo. E eu tô muito bem, eu tô perto da minha família agora, que é um momento muito importante pra minha família, porque é um problema de dentro da minha família que eu ainda não vou falar o que é, e que todo mundo tá se unindo, então isso tá sendo importante pra mim também. E eu queria muito agradecer tudo que vocês estão fazendo por mim e pelo carinho que vocês tiveram, e eu espero que isso esclareça tudo. Obrigada.